Fala pessoal, voltando com mais um vídeo da nossa quarentena. Então, hoje eu quero começar o nosso vídeo com um desafio para vocês. E a pergunta é: como vocês diriam a seguinte frase em inglês? Nós nos conhecemos há 15 anos. Eu vou dar algumas opções e depois no final do vídeo a gente vê qual que é a resposta certa, depois que a gente tiver debatido sobre todos os aspectos dessa estrutura, ok? Então, a letra A: We've known we for 15 years. Letra B: We've known us for 15 years. Letra C: We've known each other for 15 years. E letra D: We've known ourselves for 15 years. Confuso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura que aparece nessas opções, começando com os famosos pronomes reflexivos, né? O que é um pronome reflexivo? É aquele pronome que termina em self e selves, né? Self, que seria a si mesmo, né? Então é tudo a ver com isso, né? É quando o próprio sujeito se torna o objeto da frase. Por exemplo, I've cut myself, né? Então eu sou a pessoa que corta e eu sou a pessoa que recebe o corte. Então, nesse caso, nós temos o sujeito e o objeto como a mesma pessoa. Lembrando que os nossos pronomes reflexivos se referem ao pronome sujeito. Então nós temos I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Então, provavelmente quando vocês viam conjugações verbais no quadro, vocês se perguntavam por que será que o professor sempre repete esse you, se ele vai ser sempre igual. Então, esse é o momento em que ele vai ser diferente. Nós temos o you, yourself para o singular, né, relativo a você, e yourselves para o plural, relativo a vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente debater. Vamos pegar aqui. Começando então com o primeiro uso do pronome reflexivo, que é quando o sujeito e objeto são a mesma pessoa. Então nós temos o exemplo aqui: She made herself a cup of tea and sat down in front of the television. Então ela é a pessoa que faz e ela é a pessoa que vai receber o produto que ela está fazendo, né? Então ela é o sujeito e o objeto. Outro exemplo: Parents often blame themselves for the way their children behave. Né? Então, a quem que os pais culpam? A si mesmos, né? Então, eles são ambos o sujeito e o objeto da frase. Agora a gente vai fazer uma pequena comparação para a gente entender uma coisa que costuma acontecer errado, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui no meu computador. Essa vida de youtuber não é fácil. Aê! Então, eu tenho um exemplo usando o reflexive pronoun para a gente ver sobre a Agnes. Agnes looked at herself in the mirror. Né? E a gente tem para comparar com essa frase: Agnes looked at her in the mirror. Quando a gente fala at herself, fica óbvio que ela está olhando para si mesma no espelho, né? Então ela está vendo o seu próprio reflexo. Mas quando a gente diz Agnes looked at her, esse her pode ser qualquer outra pessoa do sexo feminino, alguma mulher que tenha sido mencionada antes, né? Se referindo a ela, não necessariamente a Agnes. Então é importante que isso fique claro, que her se refere a she como uma terceira pessoa e herself está se referindo, né, a ela consigo mesma. A gente pode usar também os reflexive pronouns para ênfases. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho aqui. The director of the company wrote to us himself to apologize for the dreadful service. Então, nesse caso, se a gente omitisse a palavra himself, a frase ainda faria sentido. Vamos tentar? The director of the company wrote to us to apologize for the dreadful service. Né? Faz sentido perfeitamente. Por que a gente tem esse himself? The director of the company, provavelmente um homem, né, já que nós temos himself,
E a gente está colocando ele assim como se ele aparecesse duas vezes nessa sentença, né? Para que ficasse claro que não se esperava que isso acontecesse, né? Ele mesmo escreveu pra gente, né? Geralmente outra pessoa escreve, mas dessa vez foi ele mesmo que escreveu, né? Como a gente usa no português essa expressão. Outro exemplo que nós temos é parents and teachers always pass on to children what they themselves have been told, and this has been going on for hundreds or even thousands of years. Então, nessa frase a gente tem they themselves, né? Eles mesmos, fica estranho, né? Se a gente tirasse esse themselves, a frase ainda faria sentido. Então, a gente tem aqui para ênfase, como se fosse eles mesmos, né? Aprenderam, né? A frase em português ficaria pais e professores sempre passam adiante, passam para as crianças, né? O que eles mesmos aprenderam, que disseram a eles. Então, a gente usa essa estrutura também para ênfase. E provavelmente vocês já viram, né, um dos usos mais comuns do reflexive pronoun, que é o uso da preposição by mais o reflexive pronoun, né? É difícil de mexer com a mão esquerda aí, gente, só um pouquinho. Aí. Então, quando a gente usa by myself, by yourself, by themselves, né? A gente quer dizer alone, without any help, né? Que a pessoa consegue fazer aquilo por conta própria. Exemplo: Why don't you go by yourself? Ou por que você não vai sozinho? The children made the entire meal by themselves. Elas, né, comeram sozinhas, elas conseguiram fazer a refeição sozinhas. Então a gente pode usar esse by yourself, by mais reflexive pronoun, para dar esse sentido de sozinho, sem nenhuma ajuda. Agora, existe uma confusão terrível acerca dos reflexive pronouns, né? Que é confundir eles com each other e one another, né? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro para gente? Deixa eu só pegar aqui, né? Lembrando que meu auxiliar do vídeo de hoje é a minha mão esquerda, que não funciona muito bem. Ok. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem. Se a gente dissesse a frase They are painting each other, nós traduziríamos essa frase como eles estão se pintando. Agora, quando a gente diz they are painting themselves, a gente também traduz essa frase como eles estão se pintando. Mas, embora a tradução seja a mesma, o significado que essa tradução entrega é diferente. Quando eu uso each other, significa que um está realizando a ação no outro. E quando eu uso themselves, o pronome reflexivo, cada um está realizando a ação em si mesmo, né? Então o português ele é meio tricky em relação a esse pronome reflexivo. Eu tenho aqui alguns exemplos para a gente enxergar um pouquinho melhor. Rick and Gina never liked each other. Né? Isso significa que o Rick nunca gostou da Gina e a Gina nunca gostou do Rick. Everyone in the family gave each other presents. Isso significa que cada membro da família deu um presente para cada membro da família. Tem uma pequena conversa que a gente consegue visualizar também aqui. How's Maria? Do you see her often? She's great. We phone each other, or we phone one another regularly. Né? Então, uma pessoa liga para outra, né? Elas se telefonam. A gente pode usar isso como possessivo determinador, né? Deixa eu tentar baixar aqui para pegar os exemplos. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Lisa and Kate hated each other's... Vamos voltar. Rebobina. Lisa and Kate hated each other's husbands. Então, nesse caso, a Lisa, ela odiava o marido da Kate e a Kate odiava o marido da Lisa. Alguns erros típicos que a gente tem, né, nessas estruturas, comparando essas duas estruturas que a gente viu, é a confusão entre uma e outra, né? Lembra
daquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início do vídeo, né? Como é que você diria nós nos conhecemos há 15 anos, né? Então, se você colocou a opção C, we've known each other for 15 years, você acertou, né? Então, um conhece o outro há 15 anos, né? Uma última curiosidade para a gente encerrar esse vídeo bem rapidinho é a diferença entre each other e one another, né? De acordo com a gramática da língua inglesa Cambridge, hoje em dia existe uma leve diferença entre each other e one another, mas, né, com a função de o inglês ser a língua franca, né, a língua utilizada para se falar no mundo todo, é aceitável usar each other ou one another em qualquer situação, né? De acordo com a gramática aqui, each other era mais recomendado quando se trata de duas pessoas, né? E one another quando a gente tem mais pessoas envolvidas. Então é isso, gente. Esse vídeo, né, recomendado para W4 fica por aqui. Eu ainda devo para vocês os vídeos de W6 e W8 e W10. E eu quero voltar com aquela sequência de artigos da língua inglesa, né? A gente viu o artigo indefinido na aula passada. E agora a gente falta ver o artigo definido e a combinação entre os dois, né? Então, beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.